Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Tentante. Quem assistiu alguns episódios anteriores já conhece a Thalita. Tudo bem? Quem não conhece, tá? Eu sou a Thalita, sou uma das enfermeiras. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que quem já estudou um pouquinho mais, assim, no mundo da fertilização, morre de medo, né? Uhum. Esses dias eu comecei um tratamento, né, de uma paciente. Ela tem uma contagem boa, mas não era assim, é boa dentro do normal, não é exagerada para fator de risco de hiperestímulo, né? E aí eu fui perguntar, como é que você tá? E ela, nossa, tomando muita água porque eu tô com muito medo de ter hiperestímulo. Então, assim, acho que todo mundo que já leu um pouquinho tem medo, porque quando a gente pesquisa complicações da FIV, acho que é uma das primeiras coisas que aparece, né? Então, hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho do que é o hiperestímulo, o que ele pode trazer de sintoma, o que a gente faz com esses sintomas, né? Para tentar acalmar um pouquinho quem tá nesse processo aí de preparo do tratamento, ou quem tem dúvida se tá com hiperestímulo ou não, né? Uhum. E o primeiro passo é a gente entender o que significa um hiperestímulo do ovário. O hiperestímulo do ovário é uma resposta exagerada dos ovários em relação à estimulação. Então, basicamente, né, lógico que quando a gente estimula para fertilização, a gente quer que cresça o máximo possível. Uhum. Então, ele traz também, entre aspas, o seu lado bom, né? Sim. Mas quanto mais responde, né, quanto mais esse exagero acontece, né, essas alterações hormonais que a gente traz vão trazendo alguns sintomas também, né? Isso. Os principais sintomas, geralmente, são náusea, desconforto abdominal, daquela sensação de peso na barriga, né? As meninas já chegam, tô com desconforto, um pouco de náusea. Uhum. E até porque, assim, eu sempre costumo falar isso também. Pensa, o ovário de um tamanho normal, ele tem ali de 3 a 9 centímetros cúbicos. Vamos imaginar que é pouco maior do que uma azeitoninha. Quem tá assistindo o podcast no vídeo tá vendo minha mão. E aí a gente vai estimulando, ele vai crescendo, um limãozinho, uma laranjinha, dependendo ali do tamanho. E tudo ali dentro da cavidade abdominal tem todo o seu lugar, né? Ele tá tentando ocupar um lugar onde ele não cabe, né? Então, esse sintoma ali de desconforto, quanto mais o ovário responde dessa forma exagerada, mais vai incomodando a paciente, né, tá? Isso, mais vai incomodando. E às vezes pode causar um pouquinho mais de dor, né? E onde elas chegam pra nós falando, tô com desconforto, aí a gente já precisa, de repente, checar, fazer alguma avaliação posterior, né? Uhum. Basicamente, assim, né, pra vocês entenderem, a gente fala, né, na estimulação ovariana, seja para qualquer tratamento, mas principalmente para fertilização, porque na fertilização a gente usa doses maiores, né? A gente quer uma resposta maior. Diferente que nos outros tratamentos, às vezes o hiperestímulo acontece, mas quando o ovário responde muito, é a exceção, né? Então, por exemplo, se a gente está induzindo a ovulação para o casal ter relação no período fértil, a gente nem quer e nem pode que cresça um monte de uma vez, né? Então, acaba que o risco do hiperestímulo é um pouco menor. Acontece, mas é um pouco menor. Agora, na fertilização, o nosso objetivo é que ele cresça mais e mais e mais. Então, a gente pode ter um risco um pouco maior do hiperestímulo. Mas, para vocês entenderem, né? A gente vai passando pela estimulação, o ovário vai recrutando esses folículos. E, normalmente, quando que a gente pode começar a ter sinal do hiperestímulo? No intervalo ali da gente fazer a última injeção para o tratamento até a gente marcar a coleta. Porque isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas a gente precisa de uma injeção específica para fazer a coleta dos óvulos, né, tá? Isso, a gente tem essa medicação que é feita num horário determinado, no dia determinado, aproximadamente 36 horas antes da coleta de óvulos. E aí a mulher, às vezes, já pode começar a sentir um desconforto nesse período, né? E por que isso acontece, né? Porque para que serve essa injeção? A gente chama ela de trigger, né? Que é o gatilho da ovulação.
Porque o óvulo, ele fica grudado na parede do folículo. Mais uma vez, eu tô desenhando, eu sou muito manual. O óvulo, ele fica grudado, né, na parede do folículo. E aí, a partir do momento que a gente faz esse disparo da ovulação, ele vai se soltar para que quando a gente entrar com a agulha e aspirar, ele possa vir. Tanto é que, se a mulher ou não faz essa injeção certo, né, então erra o horário muito, né, ou não aplica, esquece, ou tem algum defeito na injeção, às vezes a gente tem aqueles folículos vazios, né? Então, a mulher teve uma resposta maravilhosa, a gente entra folículo por folículo e acaba não vindo nenhum óvulo, né? A gente vai entrar nesse assunto em outro podcast, né, tá? Mas, falando, né, dessa injeção, ela serve, então, para induzir a ovulação. E é esse fato, né, da gente fazer esse gatilho da ovulação que, às vezes, traz esses sintomas um pouco maiores. Principalmente quando a gente induz a ovulação com as medicações à base de HCG, né? Porque a gente tem duas formas ali diferentes, né, de induzir a ovulação no final da estimulação, né? Na verdade, de fazer o trigger da ovulação. E uma delas são essas medicações que emitem ali, né, o HCG. E elas podem levar a esse mecanismo, basicamente é bem complexo, viu, gente? Mas assim, basicamente é um mecanismo que muda principalmente a permeabilidade dos nossos vasos, né, da circulação. Por isso que um dos sinais, né, um dos sintomas do hiperestímulo é quando a mulher começa a ter acúmulo de líquido, né, tá na região abdominal. Isso, também. Pode ter esse acúmulo de líquido, às vezes pode ter que intervir, né, para tentar diminuir esse desconforto, aspirando o líquido também. Por quê? Porque se essa medicação, né, se essa fisiopatologia ali do hiperestímulo, né, levou à mudança dessa permeabilidade dos vasos, o que acontece é que a gente começa a perder líquido da circulação para ir para outros espaços. Isso, na medicina, a gente chama de terceiro espaço, né? Então, qualquer espaço que, entre aspas, esteja como se fosse um buraquinho, vamos dizer assim. Então, acumula líquido, às vezes, na cavidade abdominal, pode acumular líquido ao redor do pulmão, ao redor do coração, mas isso em casos já bem mais graves, que, graças a Deus, hoje, com os avanços, são cada vez mais raros, né? Isso. Você já tem mais tempo de história do que eu, não que você tenha mais idade, mas, assim, de história do Ceferp, e pouquíssimas vezes, né, houveram casos ali de ter casos graves. Acho que desses casos, assim, de acumular líquido no pulmão, no coração, nunca, né? Nunca teve. Então, para vocês ficarem mais tranquilos. Sim. Justamente porque tudo foi mudando, né? Assim, a estimulação foi mudando, foi surgindo, né? Outras medicações dessas do final, né? Que disparam a ovulação, que são mais seguras. Então, elas diminuem o risco do hiperestímulo. O fato da gente não transferir embriãozinho no mesmo ciclo também é algo que mais pra frente a gente vai entender por quê. Mas que também ajuda a prevenir o hiperestímulo, né? Então, tudo isso foi tornando o processo cada vez mais seguro, né, tá? Isso mesmo. A gente, então, às vezes faz o congelamento dos embriões, espera os ovários voltarem ao tamanho normais deles, aos tamanhos normais, e depois a gente prepara o útero para receber esse embriãozinho. Não vou me aguentar e já vou falar o porquê. Tô bagunçando todo o nosso roteiro, mas é porque agora veio na cabeça. Porque assim, às vezes as pessoas devem estar pensando, tá, mas o que tem a ver a minha circulação com a minha coleta de óvulos com eu colocar meu embrião agora ou não, né? Primeiro que, quando a gente tem risco de hiperestímulo ou o hiperestímulo em si, o ovário, ele tá produzindo muito mais hormônios do que num ciclo espontâneo, né? E essa própria produção de hormônios aumentada pode até atrapalhar a implantação do embrião. Então, esse é um primeiro ponto, né? Segundo ponto, aquela medicação final, né, quando a gente vai fazer pensando em diminuir o risco do hiperestímulo, ela não é uma medicação com HCG, ela é uma medicação que tem um mecanismo de ação diferente, só que por ela ter um mecanismo de ação diferente, ela pode levar a um endométrio não tão preparado depois para receber os embriões. Então, esse é outro ponto que faz a gente congelar. Agora, o terceiro e mais importante qual é o principal hormônio da gravidez que todo mundo quer fazer esse exame todo mês, tá? É o HCG. É o HCG, né? É a fração beta, que é o beta-HCG, mas é o HCG, né? Então, se a gente transfere embrião nesse mesmo ciclo, mesmo que até ontem você estava maravilhosa, não tenho nada de hiperestímulo, não tô sentindo nada, mesmo com essa outra injeção, às vezes a gente transfere, vem a gravidez, os hormônios começam a subir e aí começam os sintomas a aparecer. E a gente tem alguns casos desses, né, tá? Tem um específico que é bem emocionante até, né? Sim, tem um que é bem emocionante. A paciente começou a apresentar desconforto,
Chegou no momento de fazer a coleta do beta para verificar, né, para checar se deu gravidez. E ela teve que passar por uma intervenção, uma coldocentese, para retirar o líquido abdominal, né, gerado aí pelo hiperestímulo. E aí, nesse dia, foi legal, porque ela estava em sala, no centro cirúrgico, os médicos, a equipe toda no centro cirúrgico fazendo a aspiração. E saiu o resultado do beta. E aí, todo mundo correu e ela contar pro marido, né? ela sedada. Todo mundo correu para contar pro marido que era beta positivo. Ela deu gravidez, depois nasceu um neném. Porque assim, a gente sabe que existem fatores que são fatores de risco, mas mesmo mulheres que às vezes não têm nenhum sinalizador, nenhum fator de risco, acabam desenvolvendo esse hiperestímulo depois, né? Uhum. Que foi esse caso, né? Então, assim, durante a estimulação, ela teve uma resposta normal, não foi uma resposta exagerada, né? O número de óvulos, normal, não exagerado. De embriões, mesma coisa. Só que quando esse menino implantou, começou a produzir o beta-HCG, foi onde ela começou a ter sintoma, né? E aí foi até nesses casos, né? Sempre que a gente pega, isso a gente chama de hiperestímulo tardio, né? Porque a gente tem basicamente duas formas, né? Então, o precoce é quando a gente faz a injeção final e a mulher tem os sintomas, porque ele veio da injeção. Agora, o tardio é quando ele vem do próprio hormônio da mulher, né? Nesse caso da gravidez. Então, quando a gente tem uma paciente que transferiu e que começa a ter esses sintomas, né? Nossa, tô com uma sensação de distensão. Alguns casos a gente já pensa, bom, vamos dar uma olhada, vai que é gravidez, né? Você contando essa história, né? Eu lembrei de um caso também, uma paciente que é médica, na verdade, se eu não me engano, os dois são médicos. E aí ela teve uma resposta normal, número de óvulos normal, número de embriões normal, e a gente transferiu a fresco, né? E a gente brinca que a gente que é médico, que é CRM positivo, tudo acontece com a gente. Tudo que é exceção, acontece. E aí ela transferiu, e aí ela começou, tô com dor. Eu já fiquei, ai, gente, será que é hiperestímulo, né, tardio? Será que ela engravidou? Vamos ver. Mas foi muito cedo, assim, a distância, né, da transferência até ela começar a ter os sintomas. Falei, gente, só falta C2, né? Porque aí produz mais beta-HCG e aí ela tem mais sintomas, né? E aí ela veio, a gente avaliou, tinha realmente líquido, né? De um hiperestímulo tardio. E a gente colheu um beta precoce, esse beta já veio positivo. Eu pensei, vamos ver se vai ser vão ser dois, né? E no fim das contas ainda engravidou de gêmeos. E aí, como ela teve, né, os níveis hormonais maiores, foi onde ela teve realmente esses sintomas mais intensos, né? Então, essa é a forma tardia do hiperestímulo. E quando a gente fala em manifestação clínica, né? A gente está contando, lógico, histórias que tiveram um desfecho positivo, porque normalmente o hiperestímulo é autolimitado, mas das duas formas, né? A forma precoce, ela tende a ser mais leve, porque assim, como ela veio só da injeção, na hora que essa injeção for embora, tá tudo bem, problema resolvido, né? Agora, o tardio, quando ela vem da gravidez, a gravidez vai ficar 9 meses aí, né? Então, os sintomas tendem realmente a ser um pouco mais severos, né? Mais intensos em quem tem o hiperestímulo pela gravidez e não pela injeção, né, tá? Isso mesmo. Até nesses casos de hiperestímulo mais leves, né? Dá pra gente acompanhar bebendo bastante líquido, né? Pra ajudar e eliminar esse hormônio. Acompanhar usando algum tipo de analgésico, fazendo acompanhamento com ultrassom, com a equipe médica, né? Então, é mais tranquilo pra até esperar tudo normalizar, né? Porque assim, é o que você falou, esperar normalizar, porque é algo que é autolimitado, né? Só da gente falar isso pra pessoa e falar assim, olha, tá incomodando, mas ele vai passar, né? Você vai menstruar e vai melhorar. Já dá um alívio, né? Porque, basicamente, né, a gente divide em hiperestímulo leve, moderado e grave. E a maioria, né, dos casos que a gente tem são de leve a, no máximo, moderado, né? O leve é o que você falou mesmo, assim. Então, às vezes, aquele desconforto, peso, né? Náusea, vômito, né? São sintomas mais leves, realmente, né? Quando já começa a ter esse acúmulo de líquido em maior quantidade, que a gente chama de ascite, né? Quando acumula até aqui para a região, né? Acima, né? Da região não só pélvica, a gente já classifica como moderado. E o hiperestímulo grave é quando a gente já tem outros transtornos, né? Então, acumulou líquido também no pulmão, no coração. Tem alterações severas de exames laboratoriais, mas que, como a gente falou, são cada vez mais raros,
Principalmente se a gente fizer um manejo precoce Uhum. desses casos com potencial de hiperestímulo para evitar de que ele evolua para um hiperestímulo grave, né? E aí, no leve, geralmente é o que você falou mesmo. A gente tenta dar suporte até esse hormônio sair dali e melhorar, né? Então, a gente vai fazendo remédio, tentando tirar a dor, tirar a náusea, né? No caso de hiperestímulo moderado, se a gente tem muito líquido acumulado, a gente pode fazer o procedimento que é a coldocentese, né? A coldocentese basicamente é bem tranquila, né, tá? É bem tranquilo. Faz a sedação também. Como se fosse a coleta de óvulos, mas aí vai retirar o líquido mesmo ali do peritônio. Exatamente. É o mesmo procedimento, né? Assim, é o mesmo equipamento, é a mesma agulha, tudo só vai entrar em outro lugar, né? Isso. Em vez de entrar no ovário, vai entrar no espaço ali onde está acumulando líquido, né? Isso. E os casos que sejam mais graves, né? Com todas essas outras alterações, aí a gente tem indicação de internar, né? Aí precisa, mas graças a Deus não tem. Que bom. E quem tá ouvindo a gente, né, às vezes já fica pensando, tá, tudo bem, vocês estão falando que é leve, mas como é que eu vou saber se eu vou ter, se eu não vou ter? Já tô preocupada, já tô com medo. Tem como eu saber se eu vou ter, se eu não vou ter o hiperestímulo? Dá pra saber, tá? Quem vai ter, quem não vai ter? Dá pra ter uma ideia já quando a gente tem uma contagem de folículos aumentada, quando a pessoa já tem um histórico anterior de síndrome de hiperestímulo ovariano. Então, assim, dá pra, é o que você falou, dá pra ter uma noção, porque a gente tem fatores de risco. Mas, gente, o corpo humano, a vida, a gente não tem como prever nem como controlar, né? Então, a gente tem marcadores de risco, tem esses que você falou, então, da contagem. Quem já teve hiperestímulo antes tem risco maior de ter de novo. Quem tem ovário policístico, porque tem uma contagem maior, né? Mas quantas vezes a gente já passou por estímulos nessas pacientes que tiraram de letra? Gente, tem uma paciente, recentemente, ela colheu 46 óvulos maduros. E ela tava perguntando se podia ir pra academia. E esses casos que a gente tava falando de hiperestímulo tardio, eu já tive paciente que teve hiperestímulo colhendo 5 óvulos. Então, assim, é um número normal de óvulos, mas não é exagerado, né? Então, assim, a gente não controla esse ponto, a gente não prevê. É importante, sim, a gente identificar os fatores de risco. Então, nessas mulheres, idade mais jovem, 30 a 35 anos principalmente, né? Ou menor do que isso. Contagem acima de 20 ou um antimileriano muito alto. Quem já tem histórico de já passou por isso uma vez, com certeza a gente vai olhar com mais atenção, porque a gente sabe que esse risco é maior. Mas isso não é um determinante, né, de quem vai ter e quem não vai ter, né? Isso é importante a gente saber. E é importante a gente saber também que existem medidas, a gente até já falou isso um pouquinho, mas existem medidas que se você está fazendo, né, um tratamento com orientação de um profissional que seja especialista, que conseguem ser tomadas para diminuir o risco do hiperestímulo, né, Tá? Isso, durante o tratamento, a gente já orienta, né, beber bastante líquido, observar o xixi, tá transparente, né? Ninguém aguenta a gente falar, né? Toda vez. Toda vez que chegar, tá bebendo água. E aí, assim, até para essas pacientes, a gente toma muito cuidado, por exemplo, com o protocolo de estimulação, né? Então, tem tipo de remédio, tem dose principalmente de remédio que a gente vai ajustar pelo risco, né, do hiperestímulo. A própria medicação final, que a gente estava falando, né, que é diferente. Essa questão de congelar os embriões, né? Então, tudo isso a gente vai ajustando e, às vezes, tem até medidas que a gente pode tomar do momento que a gente marca a coleta para frente, né? Tem algumas medicações que a gente pode associar também, né? Tem a cabergolina, que pode ajudar, já começa a usar 2 dias até antes, quando faz o trigger, já pode começar a usar a medicação para ajudar na evolução dos ovários depois e reduzir o risco, né? Beber água, conforme a gente já falou. Então, assim, a gente vê que tem medidas para serem feitas, né? A gente tá atento a pessoas que tenham mais risco ou que vão mostrando mais risco ao longo do tratamento, porque tem aquelas também que começa com um pouquinho, de repente você nem reconhece mais o ovário de tanto folículo, né? Então, a gente tá sempre atento a esse risco do hiperestímulo e sempre tem em mente as medidas que a gente vai buscar para tentar diminuir esse risco. Por isso também que é importante, primeiro, a gente sempre fala isso, mas é sempre importante lembrar, não tomar medicação por conta própria, né? Porque aqui a gente tá falando de hiperestímulo mais voltado para fertilização, mas até indutor oral de ovulação pode dar hiperestímulo. A gente já teve paciente com esse relato, né? Já. Então, não tomar medicação por conta própria, né? Ter acompanhamento
de um profissional e de um profissional que tenha manejo para esses casos, de uma equipe toda que tenha manejo para esses casos, para que possa te orientar, te avaliar. Vira e mexe, a gente tá lá de noite, fim de semana, domingo, para avaliar, porque não é todo mundo que tá habituado a essas mudanças que são tão específicas do hiperestímulo dos ovários, né? É importante fazer essa monitorização, né? E falando sobre, né, essa questão do hiperestímulo, às vezes, mas aí quem fizer uma pesquisa mais aprofundada, assim, porque antes, né, até um certo tempo, hiperestímulo era meio sinal de que, puxa, perdi meu ciclo, vou ter que cancelar. Já falei que a Thalita trabalha mais tempo que eu, não que ela seja muito velha, não é isso, mas eu não sei se você pegou essa época onde tinham casos que precisava cancelar pelo risco do hiperestímulo, ou desde quando... Teve, né? Por quê, né? Porque antes a gente tinha outros protocolos de estimulação que meio que, entre aspas, obrigavam a gente a usar o HCG no final. E aí, se aquela mulher surpresa, né, começa a responder com aquele tanto de óvulo, de folículo, olha lá, até eu troco às vezes o folículo pelo óvulo. Se aquela mulher começa a responder com aquele tanto de folículos e a gente faz o HCG naquele momento, o risco dela desenvolver um hiperestímulo seria muito grande. Então, quando os protocolos, entre aspas, obrigavam nesse sentido, não tinha muita opção que não cancelar o tratamento, né? Outro fator também que era diferente, mas esse eu acho que não é mesmo, desde a época que você começou a trabalhar também com reprodução, é que no passado, o laboratório ele não era tão preparado. Então, assim, o meio de cultivo não era tão bom como era hoje, o congelamento era muito diferente do que é hoje, porque hoje é pela vitrificação, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios. Então, tudo que pudesse ser feito para não congelar embrião era melhor, porque assim, não, é melhor colocar no útero logo, porque a gente não consegue dar as mesmas condições no laboratório. Então, isso fazia ter um risco maior de hiperestímulo, risco maior de nascer mais do que um neném. A Fátima Bernardes teve 3 nenéns. E assim, já faz um certo tempo, não sei como foi o tratamento dela especificamente, mas assim, a gente sabe que o tratamento por si só aumenta o risco, mas no passado era mais frequente ter mais bebês no mesmo ciclo, porque transferia mais embriões, porque era assim, não, vamos colocar no lugar mais seguro possível, já que a gente não tem tanto avanço da parte laboratorial. E isso mudou muito de lá para cá, né? É isso mesmo. Hoje já é mais tranquilo, a gente já sabe até que a escolha para congelamento ou para transferência fresco não prejudica o tratamento, é mais pela avaliação clínica. Então, fica muito mais seguro. Porque aí hoje, nesses casos, como o protocolo de estimulação é diferente, dá para trocar a medicação final em vez do HCG e fazer o protocolo que é o que eles chamam de freeze-all, ou seja, congela todo mundo, não vai ninguém pro útero agora. Aí que você falou, deixa esses hormônios baixarem e irem embora, depois a gente segue para transferência. Então, já não tem mais essa ideia de que o hiperestímulo faz a gente perder o ciclo, né? Hoje, assim, recentemente eu não lembro, não consigo pensar em nenhum caso que precisou cancelar por conta disso. A gente cancela a transferência, né? Não, mas a coleta de óvulos não, até porque em alguns cenários, a gente fazer o procedimento, a própria punção, ajuda como um dos fatores para a gente minimizar, né, o hiperestímulo, né? Então, é para tirar um pouco desse peso. Se você já leu essas histórias de, eu tive hiperestímulo, perdi meu ciclo, tive que começar tudo de novo. Hoje, graças a Deus, já é um pouquinho diferente, né? Isso mesmo. Bom, mas é isso. Acho que a gente trouxe bastante informação sobre o assunto, né? Se você já teve hiperestímulo, quer mandar o seu relato para nós, conta pra gente como foi. Se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, conta para nós também. Vai ser sempre um prazer a gente falar de todos os assuntos que possam ajudar nesse mundo aí das tentantes, né? Obrigada, Tá, mais uma vez pela sua presença, viu? Eu agradeço. E que você volte mais vezes. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!